Mas falando sobre sacerdócio, um pouquinho para vocês nessa escola dominical, eu queria ler Hebreus capítulo 5, do verso 1 até o verso 4. Eu estou fazendo uma série de estudos sobre casamento na internet e com a graça de Deus, se Deus nos aprovar, sim, eu quero fazer uma série também sobre pastores, ministério, após essa, com a graça de Deus. Então vamos ler Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Senhor Deus, Pai Celestial, nesta hora, Senhor, nós tomamos esta plataforma, pedindo a Tua graça, a Tua unção, Senhor, sobre nós, porque sem ela nós nada podemos fazer, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos este dia, este culto, o culto logo mais à noite, Senhor. Está tudo nas Tuas mãos. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e nos ajuda, abençoe esses irmãos que estão pela internet também, ó Pai. Nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmão. Isso aqui é bom para mim, para o pastor Milton, para todos aqueles que vão assistir, para o irmão que vai começar nesta jornada. Sempre nós devemos, irmão Sebastião, pastor Milton, ler isso aqui, para nós entendermos o que é o sacerdócio. O que é o sacerdócio? Porque no verso primeiro aqui diz, porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens e é constituído a favor dos homens. Viu? Então, um pastor, um sacerdote, ele é a favor. O que é a favor, irmãos? Ele é advogado. Então, este sacerdócio de Cristo, o real sacerdócio da graça, ele é advogado. Mas, então nós, como pastores, cada um de nós, muitas das vezes a gente age como um promotor de acusação, Mas nós temos que sempre lembrar que a tônica deste sacerdócio de Cristo é advogado. E lembrar disso aqui, é constituído a favor dos homens
nas coisas concernentes a Deus, a favor, não contra, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. O que é isso? É orar, oferecer o dom dele a Deus. O que é o dom? O dom da intercessão, o dom do sacerdócio para Deus. Que o profeta diz, quando Moisés, nós vamos ver aqui, quando Deus quis matar aquele povo, Moisés ofereceu o seu dom. Tira a mim, ó Deus. Ou seja, ele se pôs na brecha. Não tira esse povo. Verso 2. E possa compadecer-se. Então esse versículo traz mais uma tônica sobre o pastor ser um defensor do povo. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, viu, irmão? Dos ignorantes e dos errados. O que é dos errados? Aquelas pessoas que estão errando, que estão começando, bebês na fé. Tem que haver um espírito sacerdotal. Porque uma pessoa que começa na caminhada do evangelho é um novo nascimento, ela vai nascer, ela vai errar muito, ela vai agir como um bebê no espiritual. E se o sacerdote não tiver este espírito sacerdotal, ele não vai saber tratar aquela criança que está nascendo. E agora veja, um pai que bate demais em um bebê, pastor Milton, ele causa sequelas, não é verdade? Porque ele está corrigindo antes do tempo. Não há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de correção. Viu, pastor William? Estou pregando para mim. Há tempo de correção. A maneira de correção, a maneira de corrigir. Viu, pastor William? Pastores. Olha, há tempo de correção, há maneira de correção e há local de correção. Quando nós começarmos essa série, vai ser muito boa. Então, há tempo de correção. O que é tempo de correção? Você acabou de batizar uma pessoa, a pessoa está vindo do mundo. Então, vai chegar o tempo de corrigi-la daquilo. Às vezes, se você quiser corrigir a pessoa antes dela batizar, ou antes dela chegar a uma consciência espiritual, é como você corrigir um bebê que acabou de nascer, ele começar a chorar, e você vai causar sequelas. Então, há um tempo para a correção. Precisa ser aguardado aquela pessoa, ela chegar a uma consciência, a uma lucidez espiritual por um momento. Mas é claro que o pai, quando o bebezinho nasce, o pai já vai dizendo não para o bebê, não é isso? Desde cedo, ele já vai aprendendo o que é sim, o que é não. Os pais entendem esta maneira. E o pastor, ele deve agir como um pai da família. Vai corrigindo com amor, viu, irmão? Se o senhor ponhar o amor na ponta da vara, lá, a correção é bem aceita. Mas se nós ponharmos o ódio, o rancor, se nós ponharmos o sentimento humano na ponta da vara, a correção vai causar ira. Não é verdade? Veja o que o irmão comentou conosco ontem, o Moirivelto, né? Que ele foi corrigido, ele pensou que ele não merecia. Quando o filho merece, ele sabe. Mas quando o filho não merece, aquilo causa um efeito contrário. Então há um tempo para a correção. E há uma
uma maneira de se corrigir. Qual é a maneira de se corrigir? É com amor. Irmãos, a gente está falando de ministério, estou pregando para mim. O profeta diz, a melhor maneira de você corrigir alguém é você se colocar no lugar dos outros. Esta é a melhor maneira, é você se colocar no lugar do irmão. Estão entendendo? Primeiro você vai lá e o irmão errou, merece ser apedrejado, merece morrer por aquilo. Mas você vai lá, o pastor, a gente está falando de sacerdócio. O pastor vai lá e tenta se colocar no lugar daquela pessoa que cometeu aquele pecado, que está precisando. Quando você se coloca no lugar daquela pessoa, você tenta se colocar no lugar daquela pessoa. O que é se colocar no lugar daquela pessoa? É você sair da posição de julgador para a posição de réu. Pastor Efraim é estudante do direito, né? Um pouco. É você sair da posição de juiz para a posição de réu. Viu, irmão Sebastião? Quando nós saímos da posição de juiz e entramos na posição de réu, nós nos tornamos advogados. Amém? Nós nos compadecemos daquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó, no verso 2. Para que possa compadecer-se. Viu, pastor? Pastor William. Se você não tentar se colocar no lugar daquela pessoa que está no banco dos réus, você não vai chegar à posição de advogado. Amém? E eu queria acrescentar mais algo antes de fazer a terceira parte. Paulo dizendo aqui, ó, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Muitos irmãos, eu já falei para a igreja de Bandeirantes, em outras ocasiões, que a igreja deve agradecer a Deus pelas falhas do pastor. Já pensou nisso, pastor Efraim? Vem sentar aqui para o senhor me ajudar aqui. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? A igreja, claro que tudo é dentro de uma coerência. Tudo dentro da coerência. O Paulo está dizendo aqui que ele é rodeado de fraqueza por ser humano. Ora o pastor vai ficar nervoso, porque ele está mexendo com almas, ele está mexendo com potestades, com espíritos. E isso enfraquece o psíquico do homem. Uma hora ele vai ficar nervoso, uma hora ele vai se irritar também. É humano. Então, se o povo entendesse isso, pastor Efraim, se o povo entendesse que as falhas do sacerdote são um benefício para o povo, você sabia disso? Eu vou mostrar em São João 8. Lá em São João, é uma série que eu vou fazer depois. Mas eu estou dando uma palha para nós. Eu estou pregando para mim isso aqui. Lá em São João, capítulo 8, aqueles fariseus, sacerdotes, pastores, vamos colocar assim de hoje, levaram aquela mulher diante de Jesus, que ela foi pega no ato. Vocês sabem disso, no ato do adultério. E eles falaram assim, agora nós pegamos ele. Ele está pegando graça, libertação. Né? E se ele mandar libertar essa mulher, ele fere a lei de Moisés, nós vamos apedrejar. E se ele mandar apedrejar,
Ele se contradiz, nós vamos apedrejar. Então, de todo jeito, nós vamos apedrejar o homem hoje. Eles chegaram com aquela mulher, o sacerdócio da lei, viu, irmão? Pastor Milton. O sacerdócio da lei, chegaram com aquela mulher ali e colocaram Jesus num beco sem saída, não é isso que eles falam? Isso. Não, na concepção deles, eles estavam, né? Então ali era a operação do sacerdócio da lei. De Arão. Certo? E quando eles chegaram ali, Jesus foi lá, e quando Jesus abaixou a cabeça, ele foi na consciência de cada um. Ele visitou a consciência de cada fariseu daquele. João 8, né? Vamos olhar aqui rapidamente. E aqui vai falar da consciência deles. Ó. Ó. Tem um lugar aí que ele fala de consciência. Vai olhando aí, pastor Efraim. Então, quando Jesus visitou a consciência de cada um e mostrou para cada um, pastor, a falha deles, as falhas deles. Você está entendendo onde que eu quero levar com vocês? Jesus mostrou para cada um a falha que cada um tinha, e eles sabiam que era Jesus que estava fazendo aquilo. Foi revelando, olha, você faz isso, você faz aquilo, você também adulterou, você comprou e não pagou, você fez aquilo. Jesus foi mostrando para eles. Então, quando Jesus fez aquilo, Jesus tirou eles da condição de juiz e trouxe eles para a condição de réus, de acusados. Quando Jesus fez aquilo, aí ele disse, não, agora vocês executam a lei. 6 e 7, né? É. Vocês leem aí o João do capítulo 1, ele vai falar dessa história até o verso 10. É. Vocês leem aí. Mas qual é o que a gente quer trazer para vocês? Quando eles receberam, porque eles vieram, pastor Efraim, como acusadores, como promotores. Não é isso? Isso. Secretários do diabo. Eles não estavam errados. Errado não. Eles estavam exatamente na risca cumprindo a lei de Moisés. Mas Jesus trouxe a eles um sentimento de culpa. Mostrou para eles que eram culpados de pecados. E foi aí, quando Jesus fez isso com eles, eles saíram daquele pedestal da lei, do sacerdócio da lei, e desceram vamos descer o degrau da... Pastores! Vamos descer o degrau da lei. Vamos para o degrau da graça. Muitos estão executando o ministério da morte. Paulo disse aqui, vocês são ministros do quê? De um novo testamento. Não da letra. Porque a letra mata. E o espírito da letra
é o que vivifica. Amém? Então eu estou pregando para mim. Nós precisamos descer desse pedestal de acusação para sermos advogados do povo. É isso. É o que Jesus disse João disse em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos. O profeta disse que isso aqui era João. João era o quê? O amor. Não é isso? Veja a fala de João. Meus filhinhos. Ele não falou rebeldes, transgressores. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ó, gente, o pecado é errado. O salário do pecado é a morte. É isso. E se alguém pecar, nós temos um advogado. Amém? Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aí, irmão. Então, pastor Efraim, pastor Milton, isso é para nós. Então, correção, irmão. A gente está falando sobre correção, sobre fraqueza. E a igreja tem que dar. Então, aquelas fraquezas daqueles sacerdotes salvaram aquela mulher. Vocês entenderam? A mulher quer dizer o quê? Igreja. É tipo de igreja. Então, quando eles tiveram consciência de que também eles eram devedores, fala, peraí, para que eu estou acusando minha irmã se eu também sou fraco? Vamos apontar a Cristo, vamos mostrar que as pessoas têm um mediador. Porque Jesus não veio para condenar. Onde está escrito isso? João capítulo 3. Segura aí, pastor, nós vamos ler. Vocês vão me ajudando aí. João 3,17 é que está escrito isso aí. Para nós. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Olha aí. Ué, se Jesus não veio para condenar, pastor, eu vim. Né? Mas que o mundo fosse salvo por ele. Qual que é, pastor Milton? Eu vou ler um antes aqui, já que o senhor trouxe aqui. Lucas 6, o verso 36. Isso. O que está escrito aí, pastor Efraim? No 36 só. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É isso aí, primeiro. Começa aí, pastor Milton. É o sentimento sacerdotal. O que é misericórdia? Né? Se compadecer. Volta para Hebreus, capítulo 5. E o 37, não julgueis. E não sereis julgados. Não condeneis. E não sereis condenados. Soltai. O que é soltar? É liberte. E soltar-vos-ão. Ou seja, se você libertar, você será liberto também. Isso é muito importante para nós, o pastor Milton, o pastor Efraim, porque há um extremo no sacerdócio. Eu vejo um extremo de um lado e do outro. O pastor ele não pode ser um vovô. Sabe o que é um vovô, irmão? É que ele permite tudo. Está na era do vô. O pastor ele não pode ser um vovô. Mas ele não pode ser um juiz também do povo. Ele é um advogado, ele é um pai.
Porque quando Jesus, aqueles fariseus, largaram as pedras, voltando aqui ao capítulo 8, no verso 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ele disse: ninguém te condenou. Agora, vocês sabem muito bem que o único homem que não teve pecado foi Jesus Cristo. Ele não tinha pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, não tendo pecado. Ele não pecou. Se houve um varão perfeito nesta terra, ele é a estatura. Nele era a plenitude. Então, o único homem ali, pastor Efraim, irmãos, que tinha o direito de executar aquela sentença era Jesus. Já parou para pensar nisso? E o que ele disse para a mulher? Isso aqui, irmão, é poder. Isso é poder. Isso aqui é amor fraternal. É quando você tem um irmão nas suas mãos. Viu? Davi amava Saul. Amava, porque ele teve ele nas mãos dele, né, pastor? Então, o poder é quando você tem alguém nas suas mãos. Como Deus deu aquele casal que estava praticando aquele ato na frente do profeta. O Espírito Santo provou o profeta de Deus. Irmão, pensa o senhor, está começando, nós, eu, o senhor. Lá na floresta entrou um bêbado lá dentro, né? Aí os diáconos foram lá, o que nós vamos fazer? Deixa ele está atrapalhando o culto, né, pastor? Deixa ele assistir. Segura aí, né? Vocês me ajudam aí. Então, é isso. O único que tinha condições de condenar. O que ele disse para ela? Aqui, ó, segura essa daí, pastor. E ela disse, no verso 11, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Mas aí vem o pastor, está entendendo o que eu quero mostrar para vocês? Veio a advertência. Ele foi pastor ali. O pastor, quando recebe alguém no escritório para trazer uma confissão, o irmão já está ali confessando, pastor, eu pequei, eu pratiquei isso. Você faz uma oração por ele, irmão. Não peque mais, procure não fazer mais isso, para que não te ocorra coisa pior. É isso que o sacerdócio tem que fazer, e aquilo tem que morrer ali. Morreu ali. Né? Tem que morrer ali. Nem ele vai desenterrar aquilo lá fora, nem o sacerdote tem mais direito de misericórdia. Eu estou falando de chegar ali, o pastor foi lá no escritório, aí ele fez, não, aquilo morreu. Porque a confissão do pecado, arrependimento, eu tenho mensagem sobre isso, a gente vai pregar, arrependimento, confissão, arrependimento e confissão gera perdão de pecado. É Tiago, capítulo 5, né? Confessai vossas culpas uns aos outros. Aqui já dava para entrar em outra mensagem, mas arrependimento, confissão, gera remissão do pecado. Acabou. Acabou. Qual que o senhor quer? 38. Dai a ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo.
Agora você preste atenção. Por isso, aí que encaixa perfeitamente lá no começo. Pastor Efraim, qual que foi o começo? Você se colocar. O sacerdócio tem que fazer isso, irmão. Você está atendendo um irmão no escritório, e ele está te confessando uma culpa e tudo. Você, antes de você trazer para ele uma palavra, tente se colocar no lugar dele. Tente entender a situação dele. Tente entender o que levou ele a cair naquela cilada. Quando você se colocar no lugar dele, aí você vem e mede ele. E lembre-se, irmão, quando você está fazendo isso, você está julgando, não é ele. Você está julgando a si próprio. Que é isso aqui. Com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Amém? Então nós falamos aí sobre correção. Que há tempo para correção. Né? Há maneira de correção. Nós mostramos aqui que Jesus corrigiu ela. Não corrigiu? O que ele disse? Vá e não peques mais, para que não te ocorra coisas pior. Mas há local também para a correção. Esse é o último ponto que eu vou trazer para vocês. Um pai, a igreja é tipo de família. Não é bom o pai corrigir o filho no meio de todo mundo. Você vai causar um sentimento de revolta no filho. Vira crime, agressão. Quantas vezes meu pai já me corrigiu, está aqui ele. Uma vez ministerialmente, eu lembro até hoje, uma palavra que ele me falou, primeira vez que eu falei num púlpito, ele vai lembrar, na vida, isso é uns, não sei se 20 anos para trás, num culto de jovem, estou falando porque foi comigo, né? Eu vou dar o testemunho. E eu peguei e me empolguei, nunca tinha falado no microfone, né? Extrapolei um pouco ali o tempo. Né? Mas depois ele, quando nós estávamos a só, nós dois, né? Ele chegou assim, filhinho. Irmão, ele falou assim, filho, se alguém te dá, eu vou te dar um conselho, se alguém te dá 10 minutos, você fala 8. Que daí você vai ficar com crédito. Isso, foi dessa maneira. E aquilo foi a tônica do meu ministério nisso. Ele não sabe disso. Aquilo foi um ensinamento apostólico para mim, aquela palavra. Porque veio uma correção da maneira espiritual. Ele não pegou o microfone lá, pastor Efraim, e foi lá, menino, você está errado. Não. Foi quando, depois, não foi nem na hora. Depois ele falou assim para mim, filho, ó, vou te dar um conselho. Quando alguém te dá 8 minutos, 10 minutos, você fala 10, você ainda fica com crédito de 2. Mas se você fala 12, você fica devendo 2. Pronto. Até hoje, se alguém me dá um tempo de pregar alguma coisa, eu sou zeloso nisso. Por quê? Porque eu recebi uma correção e aquela correção fez bem. E se nós não soubermos aplicar, nós estamos falando de sacerdócio. Está sendo gravado, está indo para a internet. Se nós não soubermos aplicar este sacerdócio, então a correção ela dá um efeito contrário. Em vez de você falar o que Jesus trouxe a correção para ela. Mas disse, vai, não peques mais. Os dois, ali todo mundo já tinha saído. Não tinha? Só estavam os dois ali. Aqui, ó, é o local. Ó. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém. Amém? Só os dois.
mais do que a mulher, ninguém mais do que a mulher. Só os dois, irmão. Viu, pastor? Só os dois. E aí ele trouxe a correção para ela. Então, ministério sacerdotal, o sacerdócio de Cristo, ele sabe operar uma correção nesses três pilares. O tempo para correção, a maneira de corrigir é você se colocar, tentar se colocar no lugar do réu. E o local de correção. É uma coisa íntima isso, pastor. Que as pessoas, hoje nós estamos no mundo intelectual, meu irmão. Antigamente nós e rico espiritualmente. Hoje nós estamos no mundo rico intelectualmente e pobre espiritualmente. E o amor esfriou. Mas eu quero fechar aqui com a mensagem do profeta. Esse aqui é daquele estudo, ó. Aí vai saindo, graças a Deus, né? Na mensagem, a palavra original, primeira parte, parágrafo 18 e 19, o profeta nos mostra aqui. E eu recordo, certa vez, de um homem chamado Moisés. Aquelas pessoas, constantemente, nós diríamos em nossa expressão sulina, o agravavam. Imagina 2 milhões de pessoas. Às vezes nós temos 10 pessoas, 20 pessoas para pastorear, 30, 1000. Mas você imagina um homem ali com 2 milhões de pessoas. E gente que tinha acabado de sair do Egito, gente que tinha acabado de se converter, não tinha nem se convertido ainda. Tinha acabado de ser batizado. Uma mixigenação ali. Coré, Abirão e Datã, todo esse pacote junto com Moisés. Pensa nisso. E chegou uma hora, constantemente o faziam mover-se. Tudo com um murmúrio ou reclamação e assim por diante. Toda hora estava reclamando de Moisés, para Moisés. Porém, Moisés, quando chegou a uma demonstração, qual foi a demonstração? Porque Moisés era um tipo de Cristo. Não é isso? Moisés executou esse sacerdócio de Cristo ali. Essa é a demonstração. Porém, Moisés, quando chegou a uma demonstração, quando Deus disse, separa-te deles, porque eu vou te tomar e começar uma nação. Isso aí eu vou enterrar tudo. Irmão. Deus, agora então o senhor, pega fulano também. Espera aí, Deus, que eu vou te passar uma lista. Né? Agora eu vou arrebentar com meus inimigos tudo. Todo mundo que falou mal de mim agora, Deus, espera aí, que eu vou trazer mais gente. Espera aí, Deus. É isso. Mas você acha que tem gente que não tem esse sentimento aí? Tem. Se eu pudesse, eu tirava esse irmão da igreja. Esse aí não tem o sacerdócio de Moisés, não, meu irmão. De Cristo. Porque o que Jesus disse? Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Moisés foi provado ali. Não foi Moisés que falou, separa de Datã, Coré e Abirão. Foi Deus que falou para Moisés, se separa. Se nós observarmos, depois daquela separação de Moisés, aquele povo sucumbiu.
Então, há uma maneira de você perceber se foi Deus que mandou separar ou se foi o homem, é que aquela pessoa que foi separado, ele continua bem. Então, aquele lá não foi exercido o sacerdócio. Foi ele dizendo. Porque o irmão Brano foi provado aonde? Quando aquele casal, o Espírito Santo falou para ele, agora, William Branham, está nas tuas mãos. Se Deus falasse isso para mim, irmão, eu estou pregando para mim hoje. Eu preciso disso aqui. Por isso que eu tirei isso aqui para mim estudar. Falei, nós viemos na estrada, eu quero estudar isso aqui. Eu quero que Deus tire de mim aquilo que não agrada a Deus como pastor também. Você já pensou se Deus perguntasse para você, pastor Milton, para mim, William, teus inimigos estão nas tuas mãos. O que você falar vai acontecer. Ué, Saul não estava nas mãos de Davi? E o que Davi disse para Saul? Deus te colocou nas minhas mãos. Para mostrar, Davi só arrancou um pedacinho do vestido. E Deus faria isso conosco. É a nossa falta de capacidade que Deus assim não faz. Mas nós temos que lutar para alcançar isso. Porque esse é o sentimento sacerdotal que deve ter em nós. Conforme Hebreus capítulo 5. Que possa compadecer-se dos ignorantes. Não é dos bons não, pastor Efraim. É dos ignorantes. Então, o sacerdócio de Cristo, ele é a favor dos fracos. O que aconteceu aqui? Separa-te deles, porque vou te tomar e começar uma nação. O que Moisés fez? Moisés lançou-se no caminho da ira de Deus. Ei, glória a Deus! Ele ofereceu o dom dele, aqui Paulo diz, para que possa oferecer isso aqui, ó. A favor dos homens, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Você já pensou o que Moisés ofereceu para Deus? Você sabe o que Moisés ofereceu para Deus? A vida dele. Que maior amor tem? Isso nos coloca aonde? Isso. Porque Jesus diz que maior amor tem do que aquele que oferece a vida pelos outros. Não é? Porque por mais que nós amamos uns aos outros, ninguém tem coragem de oferecer a vida pelo outro. Somos humanos. Mas ali em Moisés estava operando esse sacerdócio divino de Cristo. Moisés lançou-se no caminho da ira de Deus e disse, leva-me. Pastores, mata-me. Deus, que nós possamos ter esse sentimento. Já pensou? Segura no cartucho aí. O que tem nela aqui? Isso. Aqui o profeta fala aqui, ó. 39 parado na brecha. Isso desagradou a Deus de tal maneira, e ele disse a Moisés, separa-te do meio deles, eu simplesmente matarei todo o grupo. E começarei uma nova geração de Moisés. E Moisés caiu na presença de Deus e disse que ele tinha que vir primeiro sobre ele. É aqui, ó. Parado na brecha é isso, é sacerdócio de Cristo. Leva-me. E não o povo. E o profeta vai aqui, ó. Leva-me e não o povo. Povo que ele havia chamado de rebeldes. Olha aí. Mas Moisés chamava eles de rebelde, mas era com amor de pai. Corretivo.
Moisés não odiou aquele povo. Uma rebelião contra Deus e contra ele. Mesmo assim, ele os amava tanto, a igreja, até que ele disse: leva-me e salve-os. Aí você pega bem aqui no finalzinho, ó. Aquele era Cristo em Moisés. Pastores? Aquele era Cristo em Moisés. E agora nós? Se Cristo está no pastor, eu creio que está, tem que estar. Se esse sacerdócio de Cristo está em nós, nós vamos ter esse tipo de sentimento pelo povo. Agora, o diabo, Apocalipse 12 aí. Acho que ele acusa. Puxa mais para cá a cadeira do senhor um pouco para sair na... Apocalipse 12, onde que está aí que ele é acusador? Pastor Efraim. 12. Vira a página aí. Isso. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada, está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Tá aí. Esse aí é um sacerdócio. Sabia disso? Esse aí é um sacerdócio. Você sabia que isso é um sacerdócio? Porque aqui tem um, ó. Tem um aqui, ó. Para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então o pastor está oferecendo diante de Deus sacrifícios e os dons pelos pecados do povo. E o diabo estava oferecendo o quê? Você acha que ele estava acusando o povo para quem? Hein, pastor? Para Deus. Então nós vemos aí dois sacerdócios. Não vemos? Nós vemos um que é advogado, que é a favor do povo, se compadece dos ignorantes, procura esconder até as falhas. Quando você fica sabendo da falha de um irmão, você esconde. Não é isso que o profeta falou? Um verdadeiro irmão esconde as falhas do outro. Um advogado, pastor William, ele não permite que o seu cliente minta. Porque se ele mentir, na hora da defesa lá, aquele advogado vai ser pego de surpresa. Então, tá aí onde nós nunca devemos mentir para o nosso advogado. Porque a outra parte da acusação também tem advogado. Por parte do maligno, também tem advogado. E esses outros advogados, eles colocam ali investigadores para produzirem provas contra a pessoa. Então, quando aquela prova chegar perante o juiz, aquele advogado de defesa, que sabe toda a verdade, fala: não, meritíssimo, eu sei disso, realmente aconteceu, mas aqui está a base, está aqui porque que ele fez. Ele vai agir de todas as maneiras para defender aquele cliente. Por isso que nós nunca devemos omitir a verdade para aquele que realmente é o nosso advogado. Aí você entra em Tiago capítulo 5, né, 4. Confessai as vossas culpas uns aos outros, ao sacerdote. O sacerdote tem que saber de tudo para que ele possa fazer a sua defesa diante de Deus. Nós precisa, Deus que instituiu isso aqui. Mas o que nós temos que entender é isso aqui. Tem um sacerdócio da graça
advogado hoje e tem um sacerdócio promotor. É promotor de acusação, né? Procuradoria, etc. Qual desses dois óculos, pastor Efraim? Aqui, ó. Meu irmão, o senhor vai começar na jornada. Eu comecei, ainda preciso aprender, nós todos estamos aprendendo de Cristo. Mas tem dois óculos para nós, para o senhor tem dois óculos aqui, que Deus oferece, esses dois sacerdócios. É esse de Cristo? Ou é o óculos do maligno, que acusava aí 24 horas por dia? Acusar é mais fácil, com certeza, mas defender tem que ter amor. Amém? Para acusar, você não precisa provar nada, é só ir lançando. E a outra parte que vai ter que se preocupar em provar que não é verdade. Viu? Na lei é assim. Então, pastores, pastor William, viu? Quando diz assim, o anjo do púlpito me corrige, é eu, o anjo, o pastor, eu prego para mim. Muitas vezes eu estou pregando para o povo, e lá dentro de mim eu estou me machucando. E tem hora, pastor Efraim, que vem o cão preto, vem assim, mas você vai falar isso? Vou. Mas você vai te machucar. Passa por cima. É o sacerdócio. Eu tenho que oferecer por mim e pelo povo. Você sabia disso, irmão? Que você deve tanto por você quanto pelo povo que te ouve. Eu vou fechar aqui para nós. 2 gumes. Corta lá e aqui. Isso aqui vai ficar muito fixado em nós. Aquele era Cristo em Moisés. Viu, pastor? Agora eu quero ter Cristo em mim. Como pastor. A gente está falando de sacerdócio. Cristo. Agora, alguns, se você quer esse sacerdócio acusador, né, que não é de Deus, que ele acusa constantemente, 24 horas por dia, e fala dia e noite. Não é que Deus não acusa, não podemos levar para um extremo, mas esse aí o ministério dele é acusar. Vocês entendam isso. Parágrafo 19 aqui, ó. E se um homem, não importa o quanto algum outro discorde com ele. Ê, pastor, agora quero ver tua capacidade. É aí, irmão. O pastor não é medido quando, pastor Efraim, mas o senhor pregou uma boa mensagem. Mas o senhor é uma benção. Não, é quando chega em você, rapaz, mas você está. É aqui, ó. É medido no confronto. Porque o sacerdócio do irmão Brana foi medido quando aquele casal, Deus ponhou nas mãos dele e ele amou. O que ele disse? Eu os perdoo. Aquilo ali causou o quê? Libertação. Pense nisso. Ó, não importa o quanto algum outro discorde com ele, se ele não sentisse dessa maneira, da maneira do parágrafo 18, que é o 19, se ele não sentisse dessa maneira, há uma lacuna de Cristo em seu coração. O que é lacuna? É um buraco. Ou seja, está faltando ali um Cristo, um sacerdócio de Cristo ali dentro. E não de Deus, e não de seus lábios, mas de seu coração.
ele não se sente desse modo para com a humanidade. Viu, pastor? Até o mendigo, chegou uns, estávamos nós dois lá em casa, chegou uns homens lá, e pediu, eu posso dormir na calçada ali? Eu falei, olha, a calçada não é minha, mas vocês podem dormir aí, aqui é perto. Aí veio no meu coração, dá de comida para eles. Veio aquilo. Eu falei, vocês já jantaram, irmãos? 2 homens do trecho lá. Não, nós não jantamos ainda não. Eu falei, peraí. Não fiz aquilo para me engrandecer, mas porque o Espírito Santo alimenta. Nós com a panela cheia lá, irmão, que eu falei para o irmão Sebastião, ué, aquela comida nós vamos lançar fora. Sendo que tem 2 pessoas com fome aqui, eu vou lançar aquela comida fora? Já parou para pensar nisso? Ah, não, eu não vou sujar minhas panelas, eu não vou... Não. Eu quero ter esse sentimento aqui, irmãos. Eu estou lutando por isso. Por isso que muitas das vezes, pastor, eu vou fechar aqui, nós liberar a igreja de Floresta que está assistindo, Deus abençoe os irmãos. Muitas das vezes, um irmão vê um irmão errado na igreja e ele quer ver o pastor executar. É que nem aquele filho, pastor Efraim, que vai lá e denuncia o outro para o pai e fica na... Fica esperando o pai, ó. Hã? Já pensou? E tem irmãos que é assim. Ele vê alguém na igreja fora de ordem ou pecando na rua, ele fica, às vezes o pastor está esperando isso aqui, ó. Eu falei para um irmão uma vez, que eu era presidente da junta de diáconos, e o irmão veio me confrontar. Eu falei, irmão, vou te falar uma coisa para o senhor. Precisa, sim, essas correções que o senhor falou, precisa, tudo isso aí. O senhor está certo, o senhor não está errado. Mas a correção, ela tem um tempo, maneira, local, precisa ser corrigido. E o pastor é que está nessa inquerência de fazer aquilo. Mas tem tempo, maneira e local. Quando é que começou o ministério do irmão Brana oficialmente? 1933. Foi a chamada dele no Rio Ohio. Não é isso? Ali começou oficialmente o ministério dele. 1933, grava essa data. Agora, quando ele trouxe a ordem da igreja? 1963. 30 anos depois. E ele ainda disse que estava esperando o irmão Neville, não é isso? Fazer o quê, pastor Milton? Amadurecer como pastor. O pastor. Viu? Presta atenção, irmão. Irmão Neville era um pastor do Tabernáculo Brana. Então, quantas coisas, a gente tenta imaginar quantas coisas o irmão Brana, sendo profeta de Deus, porque ele era um homem que ele discernia até as intenções dos corações, pecados ocultos. Quantas coisas o irmão Brana não tolerou de menino bagunçando na igreja, de gente falando, de fora de ordem, de tudo, para ele trazer a correção no tempo certo. Não é? Também, aí, casamento de divórcio também. O senhor está entendendo, irmão? O profeta passou 30 anos pregando, não que a gente vai passar 30 anos, a mensagem está aí nas suas mãos, a ordem da igreja, casamento de divórcio, está na mão do pastor que tem os 2 dinheiros, está todas as mensagens, 7 eras da igreja, 7 selos, está tudo nas nossas mãos. Isso nos coloca, pastor William, no porão.
ou deveria nos colocar, porque o irmão Branham tinha todo esse poder que Deus dava a ele, de discernir até os pensamentos, né? E se Deus desse hoje isso a nós, pastores, que às vezes nós agimos, às vezes alguém vem conta uma fofoca, a gente já vai lá e quer agir, então, ou seja, e o irmão Branham não fazia isso. 30 anos para poder pregar a ordem da igreja. Acha que ele não sabia que precisava, que a igreja precisava da ordem da igreja? E às vezes nós, agimos por alguém contou e agora é hora de descer para o porão. Já pensou? E muitas das vezes, outra parêntese que eu vou dar para vocês, muitas das vezes um irmão vem no escritório e fala, ô pastor, eu vi fulano fazendo isso. Aí o pastor vem para o púlpito. Irmão, você que está fazendo isso, lá fora está dando... E aí ainda vem o Espírito Santo, me avisou, né, pastor Efraim? Muito bem lembrado. Não, irmão. Qual que é a maneira? Se você recebe uma denúncia do irmão, a maneira é você chamar aquele irmão, ouvi-lo. Teve a história do irmão lá em Cuiabá, que ele me contou, um diácono, que ele parou, vinha na caminhonete do serviço, cheio de peão, o gerente, vamos parar um pouco aqui no bar. E parou, os peão foram tomar uma cerveja e ele pediu uma tubaína. E o tal da tubaína é da garrafa de cerveja, tem até o nome de cerveja. E aí o garçom foi lá, serviu para ele, então a tubaína tem a cor da cerveja. Então passou o irmão lá e viu o diácono bebendo cerveja. E foi lá e falou para o pastor Juvenal, ele me contou, o irmão, e aquilo virou um ribuliço. Pastor, está bem aqui, ó. Lê essa frase aqui, ó. Deus não. Aqui, ó, essa aqui, ó. O pastor pacifica conflitos e não cria conflitos. Não vou entrar aqui nesse, porque vai demorar mais, o tempo já foi. E o pastor Milton me ensinou desde pequeno. E eu até no meu ministério eu uso, entendeu? Mas o pastor pacifica, ele é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Não é isso, pastor Milton? Então chega um problema no pastor, em vez dele pegar aquilo, aguardar o tempo certo, a maneira, o local, chamar o irmão para tratar do assunto, não, ele leva para o púlpito. Leva para o púlpito aí, e às vezes até o irmão viu o irmão vendo ele, já cria um conflito na igreja. O fofoqueiro falou para o pastor. E o pastor ainda disse que foi o Espírito Santo. Tem fruto que não pode ser arrancado do pé, tem que esperar o tempo certo de cair. Cupuaçu, piqui, não pode arrancar. Está entendendo? E às vezes o irmão viu que o outro viu ele, e o irmão sabe o que cometeu o pecado, sabe que foi o irmão que fez a fofoca para o pastor, e o pastor chega no púlpito e diz que foi o Espírito Santo. Aí, como é que... Aí lasca com tudo, perdão da palavra no púlpito, lasca, acaba com tudo, porque aí cria um conflito no irmão, e o irmão fica indiscreto, o pastor fica indiscreto com aquele irmão. Isso aqui é coisa, pastor Efraim. Para nós termos um plenário, a hora que Deus nos der um plenário da mensagem, e nós comermos desse jeito que nós estamos fazendo aqui, ó. Um vai lá, puxa um parágrafo, outro puxa uma escritura, e nós aprendermos do Espírito Santo. Amém? Porque eu creio que se Deus tem algum excesso, nós temos que voltar. Deus tem que tirar de nós. E se tem algo faltando, Deus coloca em nós. Amém? E se falta em mim esse sacerdócio de Cristo, eu quero que Deus me dê. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos aí, irmão Jair, irmã Viviane, irmã Késia, irmão Davi, irmão Wesley, irmã Sara, irmão Flávio, irmão Henrique, irmão Raimundo, irmã Maria, Paranaíta, como que é o nome da mãe, da sogra dele, que nós batizamos? Irmã Sebastiana, Deus abençoe. Igreja de Alta Floresta, todos vocês, cadê o pastor Milton aqui para fazer uma oração aqui, o vosso pastor. Deus abençoe a todos vocês,
Que a graça de Deus seja com todos vós. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Grandioso Deus, Pai Celestial, estamos, Senhor, aprendendo da Tua palavra. E que o Senhor continue abençoando nesta hora, Senhor, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Abençoando também o pastor William, nosso filho, na fé e também, ó Deus, de Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todo o Teu povo, Senhor. Encoraja a prosseguir, porque os dias se aproximam e nós precisamos estar diante do Senhor. Pois ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe, Deus abençoe. Irmãos de Alta Floresta, Paranaíta, onde estiver, Deus vos abençoe, Deus vos abençoe.